Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Que saudade que eu tava desse povo aí do outro lado, que me acompanha todos os dias. Esse povo que tá comigo aqui na tela da Band, sempre de 4 às 5 da tarde. Estamos chegando para mais uma edição do Brasil, Gente Minas. Hoje é quinta-feira e chegamos então com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E no programa de hoje, o programa está tão quente quanto esse estúdio aqui. 40 graus aqui dentro. E no programa de hoje, nós vamos mostrar o dia de caos no aeroporto de Confins, que ficou fechado por quase 10 horas, ou por mais de 10 horas, depois de um pouso de emergência de uma aeronave que seguia para Londres. Daqui a pouco vamos falar disso. A Polícia Federal realizou hoje mais uma etapa da Operação Ross, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 13 imóveis de pessoas ligadas ao senador e deputado federal eleito pelo estado de Minas, Aécio Neves. E você vai ver também as imagens fortes de 2 detentos da penitenciária, José Maria Alckmin, que foram executados em um posto de Ribeirão das Neves, um posto de combustíveis em Ribeirão das Neves, na Grande BH. E se você tem alguma denúncia, tem alguma bronca que a gente pode te ajudar a resolver, não perca a oportunidade de ter a nossa Band como grande parceira. Então, o que você precisa fazer? Registra a bronca, o problema, foto, filmagem, tela sempre com o telefone deitadão, na horizontal, registra aí e manda pra cá que a gente te ajuda a resolver o problema. Portanto, não perca a oportunidade de ter a Band como parceira para resolver o seu problema. Você de Belo Horizonte, região metropolitana, você do interior do estado, vem com a gente que está no ar mais uma edição do Brasil, Gente Minas, nesta quinta-feira, e o programa tá quente, tá quente. Falei aqui desse caso dos homens mortos dentro de um posto de combustíveis, imagens fortes, hein? Daqui a pouco. Agora, quente também esteve a diplomação dos políticos eleitos na última eleição. Foi marcada, aliás, por brigas e muita confusão. A cerimônia realizada no Palácio das Artes, que não merece, né, esse tipo de cena, precisou ser interrompida depois que os deputados federais eleitos Rogério Correia, do PT, e Cabo Júnior Amaral, do PSL, trocaram socos no palco. Imagina o que está por vir a partir de janeiro, hein? Eita, nós! Marcelo Silveira conta, mostra aí. A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais abriu a cerimônia no Palácio das Artes. Logo em seguida, o presidente do TRE de Minas, desembargador Pedro Bernardes, deu início à diplomação dos eleitos. O primeiro a receber o diploma foi o futuro governador Romeu Zema, do Partido Novo. No discurso, ele lembrou a situação financeira do estado e pediu paciência. Temos de arregaçar as mangas para tirar o nosso estado da UTI, que é onde ele se encontra hoje. Precisaremos de paciência, persistência e, principalmente, união. Além do governador, do vice e dos senadores, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais eleitos em outubro foram diplomados. O documento recebido aqui hoje é previsto em lei e é condição essencial para a posse no próximo ano. Tudo corria bem na cerimônia até que deputados de esquerda começaram a se manifestar, fazendo referências à vereadora carioca assassinada Marielle Franco e ao ex-presidente Lula. O momento mais crítico do evento foi quando o deputado federal pelo PT, Rogério Correia, foi ao centro do palco levando uma placa com os dizeres Lula livre. Nesse instante, o deputado do PSL, Cabo Júnior Amaral, partiu para cima do colega e tentou arrancar a placa. Houve troca de agressões e a sessão precisou ser suspensa. Fui lá e retirei a placa das mãos dele, no intuito, sim, de conduzir para uma solenidade de ordem, que respeitasse todos os outros. No momento que ele tentou me acertar com um soco, e aí ato reverso, não tem como. Essas ideias neofascistas que estão vindo no Brasil são perigosas e a gente não pode permitir que isso aconteça sem mostrar também a nossa reação pacífica, mas a nossa reação firme.
Depois de alguns minutos, a sessão foi retomada com clima de tensão no palco e na plateia. Os dois deputados disseram que vão registrar a ocorrência. Devo fazer sim, é importante porque a narrativa deles acaba sempre contando, né? Eu já vi pela rede social aqui agora falando que deputado do PSL inibe manifestação pró-Lula e ambos trocam socos. Pô, não trocamos soco, ele tentou me agredir e eu reagi, só isso. Infelizmente, lamento, não era para ter acontecido esse tipo de coisa. Eu vou pedir proteção na Câmara Federal, porque afinal de contas estarei lá e preciso exercer meu mandato. E estou ameaçado. Segundo lugar, vou na Justiça, combato o Estatuto do Idoso, colocar a tentativa de agressão que este policial tentou fazer em mim. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Me dá tempo aí para falar, pelo amor de Deus. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que vergonha, hein? Imagens que estão rodando o mundo hoje num negócio absolutamente fora dos padrões, embora a política nesse país esteja realmente, não vou dizer um circo, tem muito circo bom, né? Tem muita zona boa, né? Para quem gosta. Então, o negócio virou um campo minado. Virou um campo minado. Se posicionar por um lado ou pelo outro, você também vira alvo. Você também vira alvo. Só que tem um detalhe. Olha isso aí, ó. O deputado levantou a plaquinha lá, Lula livre. Vamos aqui só destacar uma questão que precisa ser destacada. Algum deputado fez arminha com a mão? Deveria fazer? Não, para mim não. Está lá sendo diplomado. Mas é um direito que assiste o deputado, né? Se manifestar. E aí, no momento que ele sobe ali, que ele vai ser diplomado, ele pode agradecer a Deus, ele pode agradecer a Maomé, ele pode agradecer aos búzios, a quem ele quiser. É um direito dele. Embora o Estado seja laico, é assim que a gente espera que eles tenham um posicionamento, assim como a gente imagina que deva ser. Aí uns posicionam com a arminha, outros pegam lá o Lula livre, outros levantam a placa em homenagem a essa questão envolvendo a deputada Marielle Mota no Rio de Janeiro, que até hoje, vereadora, né? Que até hoje o caso não foi esclarecido. E aí me falaram aqui agora há pouco, ali fora do ar, na redação, que quando algumas deputadas eleitas subiram no palco, começaram a gritar, e eu vou falar aqui o que gritaram, eu não tô nem aí. Puta, vocês estão malucos, gente? Onde é que esse país vai parar desse jeito? Quando a gente imaginou que o nós e eles iria acabar, o negócio está só piorando, né? Está só piorando. Quer dizer que sobe lá uma deputada eleita pelo voto popular, que tem o mesmo direito daquele que foi eleito também pelo voto popular e que defende uma outra seara, e aí começam a xingá-las. Putas, o que é isso, gente? O povo perdeu a compostura. Nós, como sociedade, estamos falidos. E estamos entrando, preste atenção no que eu vou falar, que vocês vão lembrar disso por muitos e muitos anos, hein? Nós estamos entrando nas piores legislaturas da história desse país. Sabe por quê? Vem cá, Pisquila. Um monte de lacradores virtuais foram eleitos, um monte de lacradores virtuais. Aqueles caras que têm aqueles posicionamentos radicais em redes sociais e papapá, um monte. De um lado e do outro, antes começa a me encher o saco aqui, dos dois lados, um monte de lacradores virtuais ganharam eleições. Um monte de lacradores virtuais que todos os dias despejam um monte de bobagens em seus canais no YouTube, em suas contas no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Escambau de Madureira. O negócio ficou mais quente, o nós e eles ficou ainda mais quente,
Então, sabe o que eu imagino que a gente... E essa posição que eu estou dizendo aqui, que para mim estamos entrando a partir de janeiro, a gente tem nada a ver com Bolsonaro, não vai encher o saco aqui também com esse negócio de Bolsonaro, não. Eu não torço contra, não. Eu estou falando legisladores, tá? Nós teremos as piores legislaturas a partir do ano que vem, aqui em Belo Horizonte e lá em Brasília. Escrevam e me cobrem. Lacradores virtuais que despejam um monte de bobagens diariamente. Por que eu penso isso? Porque diariamente é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu leio. Então eu tenho o direito de me posicionar para dizer que estamos diante de uma assembleia com um monte de lacrador virtual, com uma Câmara em Brasília com um monte de lacrador virtual, todo mundo com esse discurso anticorrupção, né? Mas que vão defender os seus direitos, estão muito pouco preocupados com o direito ou com os direitos das maiorias. E mesmo nos direitos das minorias, que também devem ser respeitados. Então, para essa cena patética que estamos assistindo agora, cena patética, vergonhosa, absurda, nojenta, asquerosa que estamos assistindo, que é isso aí que você está vendo aí, ó. Primeiro que deputados, curtam o momento, agradeçam as famílias, agradeçam as pessoas que votaram em vocês, preocupem-se com os problemas que a sociedade enfrenta, que o nosso Estado enfrenta. Tentem resolver o problema, não governem só para o seu, não legislem só para os seus pares. Porque mesmo quem não votou em vocês, esperam de vocês que tenham no mínimo equilíbrio, que se preocupem com o que é esse Estado aqui e que não protagonizem esta cena asquerosa e patética que está rodando o mundo e que nós estamos assistindo aqui. Uma cena para ser esquecida, mas que pode ser usada e deve ser usada à exaustão como exemplo do que não se deve fazer. Do que não se deve fazer. E vou dizer mais, a partir do ano que vem, deveriam proibir plateia. Deveriam proibir plateia, porque não dá, cara. Como sociedade nós estamos falidos, não dá. É no trânsito, qualquer coisinha é dedo para fora, enquanto tá o dedo tá bom. Sabe? As pessoas estão zangadas, meu amigo. Vocês assistiram aí, semana passada, essa semana, né? Os meninos batendo bola, aí o menino cai, aí o pai vai lá, segura o menino e fala pro filho, bate! Aí o menino vai lá e soca um murro na cara do outro. Que é isso, gente? Onde é que nós vamos chegar com esses posicionamentos? Onde é que nós vamos chegar com essa lacração? Onde é que nós vamos chegar com essa radicalização? Não existe mais discussão, todo mundo quer ter razão. Ninguém quer discutir, ninguém quer levantar o fato, ninguém quer buscar ideias, ninguém quer apontar um caminho que seja bom para a maioria. Ninguém quer, todo mundo quer ter razão. E aí, quando nós aqui depositamos o voto, acreditando que teremos representantes na Assembleia, no governo do Estado, na presidência, no Senado. Carlos Viana estava aqui agora. Convidei o Carlos Viana para o senador Carlos Viana para estar aqui, dentro em breve. Obviamente que ele vai entrar num período também que ele vai curtir com a família dele, mas assim que puder, para a gente falar sobre as estradas, as estradas do Estado, a maior malha viária do Estado, que é uma porcaria. Uma porcaria. E ele aceitou o convite, estará aqui. Então, quando a gente deposita o voto, é porque a gente acredita que dali vai sair coisa boa. E aí, na diplomação, acontece isso aí que você vai ver de novo. Põe aí. Olha isso aí. Eu não quero nem falar o nome dos deputados. Protagonizaram uma cena asquerosa, nojenta, né? Para aquecer ainda mais os ânimos. Péssimos exemplos da legislatura desse Estado. E aqui eu não vou tomar partido de quem tem ou não razão.
Se um lado faz arminha e o outro levanta o Lula livre, é direito dos dois lados. Então que um respeite o outro. Não é tolerar, não. É respeitar. E isso não acontece, porque todo mundo quer o quê? Ter razão. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Falei agora e vou repetir, até para tocar adiante também, porque já chega. Falei demais também. Eu estou com medo dos próximos 4 anos do que nós iremos assistir aqui na Assembleia e lá em Brasília. Me cobrem isso, hein? Me cobrem. Um monte de boquirrotos, um monte de lacradores. E o final dessa história lá na frente a gente conversa. Nós vamos ter muito tempo para discutir aqui. Joel, traz uma água para mim, por favor. Uma toalhinha, por gentileza. Há algumas semanas nós falamos aqui de como é importante se preparar para o futuro e para os imprevistos que podem acontecer. E por que eu estou falando isso? Porque fazer um planejamento é essencial, gente, para viver seguro, tranquilo e para todos os momentos. Só mesmo o Bosque da Esperança para me acalmar. Porque lá você pode contar com o Bosque da Esperança. Você vai contar com o Bosque da Esperança por quê? Porque tem planos funerários que cabem no seu orçamento. Você vai encontrar profissionalismo, você vai encontrar acolhimento e, nesse mês de dezembro, uma oportunidade imperdível com várias opções de planos funerários com até 34% de desconto. Pense bem, hein? 34% de desconto com assistência completa, sepultamento no Bosque da Esperança e Cemitério Parque também. Então aproveite para se planejar, conheça o dezembro imperdível do Bosque da Esperança, planos funerários para encontrar o melhor, aquele que atende você e também a sua família. Ligue aí 32 18 32 32, mas liga mesmo, 32 18 32 32, porque quando acontece, os oportunistas aparecem. E no desespero, porque você tem tempo para velar, para enterrar, naquele desespero de cuidar de tudo, os oportunistas aproveitam. Então, para não ter esse tipo de problema, num momento de desespero, de perda, 32 18 32 32 é Bosque da Esperança Planos Funerários. Vem cá. Depois de quase 10 horas sem pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a pista foi liberada. No início da tarde, neste momento, é grande a movimentação no terminal, onde está a repórter Wanda Sampaio. Boa tarde, Wanda. De Everton, neste momento que a gente vê aqui é a fila com os passageiros que estavam no voo, que precisou de fazer um pouso forçado aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Esses passageiros, eles estão esperando para embarcar para Londres, eles vão fazer uma parada em Guarulhos. A informação que a gente tem aqui é que vão ser 3 voos. O pessoal está muito cansado, viu, Everton? Muita gente sentada, muita gente reclamando dessa fila aqui e muita gente, principalmente, contando histórias muito impressionantes do que aconteceu nessa madrugada. Quando o avião precisou de pousar, quando os pneus estouraram, quando os bombeiros se aproximaram da aeronave e principalmente quando vazou o áudio em que o piloto conversava com a torre de controle, os passageiros que estavam dentro do avião ouviram esses relatos. Então você imagina o desespero, o pânico que essas pessoas sentiram quando souberam que a situação era grave, que o tanque de combustível estava cheio e que o piloto precisava pousar com emergência. Everton. Lamentavelmente, a notícia confirmada na madrugada de hoje e a nossa repórter Wanda Sampaio está com a nossa equipe lá e daqui a pouco pode trazer mais informações. Então, muito obrigado, Wanda. Continua no Aeroporto Internacional de Confins, tentando apurar mais informações e daqui a pouco traz ainda nesta edição, faz questão que a gente atualize as informações com a Wanda Sampaio, com a nossa equipe. Eu estava há pouco, logo após o almoço, eu estava ouvindo ali o relato, no rádio, o relato de uma passageira que estava no voo. Gente, desesperador. Desesperador. O relato é desesperador. Ela disse que, de repente, o avião normal, voando e tal, e aí apaga tudo. E acende só a luz de emergência. Pá! Isso aí, se eu estou na aeronave, eu já me todo. Porque não dá para controlar. Aliás, quando eu estou voando, eu fico só de olho na tripulação, tal, vendo os movimentos.
Aí quando senta e já mete o cinto ali no meio do voo, interrompe o serviço ali de lanche, mas não porque eu faço a questão muito do lanche, tem vezes que eu nem como. Até porque é amendoim. Você ficar come amendoim, chego lá pesando 200 quilos. Na outra você tem que pagar uma salada de frutas, é 12 pau. 12 pau você compra 12 mamões, mamões. E você compra banana, kiwi, morango, manga e faz uma salada. Com 12 é para servir 12 pessoas. Então é o seguinte, aí a menina disse que o avião estava voando, normalmente, ela assistindo a um filme e de repente tudo se apagou. Pá! Quando tudo se apaga e a luz de emergência acende, aí você já fica meio grilado. E aí o pau come. Pau come, daí a pouco o comandante já chama no áudio e informa que há um problema elétrico e que seria necessário um pouso de emergência no aeroporto de Confins. Imagina você num avião, num voo, num Boeing 777, com um avião gigantesco, aí você dentro de um avião daqueles, indo para Londres, e aí quando de repente o piloto diz que há um problema elétrico e que vai ter que fazer um pouso de emergência. Imaginou a cena? Dá um remédio de pressão aí, pelo amor de Deus. Mas aí não há remédio de pressão que resolva o problema. Você fica apavorado. E aí ela disse que as pessoas deram as mãos e começaram a rezar. Ela disse que as pessoas começaram a rezar, que bateu um desespero em algumas pessoas, algumas rezando, e o desespero tomou conta. Ela disse que muita gente, num silêncio absoluto, de cabeça baixa, fazendo naturalmente a sua oração, porque dizem que em momentos como este aí, né, até ateu chama a Deus, né? Porque o desespero é gigantesco. E ela falou que o desespero foi tão grande que as pessoas começaram a rezar e pedindo a Deus para que guiasse e para que resolvesse o problema, e as pessoas acreditando naquilo, e um desespero danado. E ela dizia que o avião ficava voando, o avião ficava dando volta, naturalmente para gastar o combustível, né? E não pousava, e dando volta, e não pousava. Isso foi aumentando ainda mais o desespero, até que o áudio do piloto vazou para a cabine, não é? Vazou para os passageiros, quando ele relatava o problema, pedia o pouso de emergência, aí o desespero foi ainda maior. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouco, na volta do intervalo, aqui no Brasil, Gente Minas. Não saia daí. Hoje ainda vamos mostrar imagens, relatos impressionantes, áudios também que foram colhidos. Vamos mostrar tudo na volta do intervalo. Não toque no seu controle remoto, não mude de canal, a gente volta em alguns minutos. Até já! Estamos de volta com o Brasil, Gente Minas, na tela da Band nesta quinta-feira, 4h27, 4h27. A pista, a gente volta a falar sobre o avião da Latam que fez um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira no aeroporto de Confins. A pista do aeroporto internacional de Confins, na Grande BH, foi fechada para pousos e decolagens no início da madrugada de hoje, depois que uma aeronave da Latam, que fazia um voo de São Paulo para Londres, fez um pouso de emergência. Então, isso aconteceu no terminal. 339 passageiros estavam a bordo, hein? Pelo menos 117 voos foram cancelados no aeroporto. Diogo Ramalho conta toda a história com riqueza de detalhes. Preste atenção, conheça mais sobre o caso, veja. Um desespero. A minha família foi a primeira coisa que eu pensei. Ele aterrissou com muita força, vários pneus da aeronave estouraram. Foi pânico, gente chorando, se agarrando, rezando, muita gente rezando. Esses são relatos de passageiros do voo LA 8084 da Latam, que fazia o trajeto Guarulhos-Londres e teve que realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Esta estudante, assim que desembarcou da aeronave, usou uma rede social para desabafar sobre os momentos de tensão vividos a bordo. No momento do áudio eu pensei,
Eu só queria que pousasse logo. Eu tava contando os minutos no meu relógio, só que pousasse logo. O áudio a que Ana Paula se refere é um que, segundo esta advogada, seria para a torre de comando do aeroporto, mas vazou da cabine do comandante para o restante do avião. A gente escutou o comandante falando provavelmente com a torre de controle, que ele dizia assim, a situação é muito grave, eu não consigo nivelar ou estabilizar o avião. De acordo com a companhia, 339 passageiros estavam a bordo. 8 rodas do trem de pouso da aeronave ficaram danificadas com o impacto da aterrissagem. Segundo a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto, todas essas rodas seriam trocadas durante a tarde. O incidente causou desespero em quem estava no avião e caos no aeroporto. Até o fim da manhã, 132 voos já haviam sido afetados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e em outros aeroportos pelo Brasil, como em Brasília e Salvador. O reflexo disso foi muita confusão, filas grandes, gente perdendo o compromisso e sem saber se iria ou não embarcar. Eu moro em Espírito Santo, entendeu? E aí eu quero a solução, se eu, mas me leva de volta, entendeu? Que eu posso ficar aqui, né? Tem um casamento para eu ir amanhã lá e até agora não tenho previsão se eu vou chegar a tempo ou não. As pessoas, muitas ficaram nervosas, não houve nenhum caso de atendimento médico de emergência e sim só algumas pessoas nervosas que elas já estão sendo atendidas pela companhia aérea para recolocação em hotéis. Este professor universitário teve que optar por viajar de ônibus para não perder todos os compromissos. A formatura não tem como, né? Já era. Pegaríamos às 4h05 para chegar em Guarulhos às 5 da manhã. Por meio de nota, a BH Airport informou que a equipe que atuou na pista logo após a aterrissagem do avião foi composta por 16 profissionais, entre médicos, bombeiros, aeródromo e profissionais de operações. O pouso do avião aconteceu a 1h43 da manhã e o acionamento de emergência feito pelo piloto foi uns 15 minutos antes e todo o atendimento segue os protocolos internacionais e durou 46 minutos. Por volta do meio-dia, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte voltou a funcionar, mas com restrição. E entre meio-dia e 1h20 da tarde, já haviam sido confirmadas 6 decolagens e 2 pousos. Jéssica viajava de avião pela primeira vez. Eu só lembro de ter pensado assim, ok, então é isso mesmo, vai acabar aqui. É assim que acaba. Eu fiquei traumatizada. Até porque a gente não sabe se nós vamos seguir a viagem ou se nós vamos voltar. E se nós optarmos por voltar, nós estamos pensando em voltar de ônibus. Nós procuramos as companhias, ou acompanhar todas as companhias, e daqui a pouco a gente vai trazer o posicionamento de todas elas aqui. Sobre esse pouso de emergência e amanhã de caos em Confins, nós vamos falar agora com Deusdete Reis, que é piloto e especialista em segurança de voo. Então eu gostaria de dar uma boa tarde primeiro e dizer que é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Brasil Gente, para tirar algumas dúvidas sobre o ocorrido. A minha primeira pergunta é a seguinte: num relato de uma passageira que estava no voo, depois de contar tudo o que aconteceu, ela disse que o piloto foi um herói. Você, como especialista, também acredita que o piloto, de fato, fez muito mais do que poderia se esperar diante do problema que parece ter sido um problema gigantesco? Boa tarde. Boa tarde, Edson. É um prazer nosso também estar tendo essa oportunidade. Na aviação, a gente ouve, é muito comum, por ocasião desses incidentes aeronáuticos, a gente ouvir de passageiros que presenciaram esses momentos de tensão, atribuindo atos de heroísmo, né? E eu não vou dizer que em alguns casos realmente beira isso mesmo, né? A ação, o comportamento, o equilíbrio com que o tripulante toma as decisões, evitando um evento mais trágico. Nesse caso específico, o piloto agiu muito bem, sim. Ele foi extremamente profissional, mostrou o alto preparo, não só o piloto, né? Toda a tripulação, né? Os primeiros oficiais mostraram uma capacidade profissional muito bom, um equilíbrio emocional, porque é só numa situação real, de perigo real, em que realmente as suas decisões poderão terminar numa situação trágica ou numa condição de segurança, é que você vai conhecer os seus limites, né, para aquilo que você treinou.
E os tripulantes mostraram o seu alto grau de adestramento, de equilíbrio emocional, e a decisão foi muito bem tomada, porque a pane elétrica, que é o que está sendo divulgado, teria ocorrido na aeronave, num período noturno, só tem uma coisa pior que isso, que é fogo. Né? Só tem uma coisa pior do que a pane elétrica no período noturno, que é fogo. Por quê? Porque o homem não é adaptado para a vida noturna, né? Então a gente não vê bem, não identifica altura, velocidade, né? Tem uma série de dificuldades que nós não somos adaptados para a visão noturna, para os sensores noturnos que alguns animais possuem, né? Então a pane noturna ela é sempre mais complexa e muito mais estressante do que aquela que teria ocorrido em período diurno. E a decisão deles, né, de estarem pousando em Confins e fazendo isso sem os instrumentos que normalmente se usariam, né, para esse pouso, demonstrou o alto preparo deles e a coordenação também muito bem feita com a torre. E a despeito de uma falha ou outra, o fim desse evento, né, dessa pane, que iniciou com a pane elétrica, com todos de segurança no solo, mostrou o bom preparo, não só da tripulação, como também da equipe de terra, né, que atendeu a aeronave assim que ela tocou no solo. Eu estou falando com Deusdete Reis, especialista em segurança de voo. Deusdete, quando acontece o problema, o piloto está em pleno voo, acontece o problema, ele observa que há um problema, uma pane elétrica na aeronave. Ele havia acabado de decolar, então o tanque estava lotado de combustível. É um procedimento normal. O que ele fez de ficar sobrevoando, gastar o máximo de combustível possível para depois tentar o voo, ou dependendo do grau do problema, do tamanho do problema, ele necessariamente tem que pousar imediatamente. Nesse caso, o que você acha que pode ter acontecido? Bom, perdemos contato com Deusdete? Então vamos restabelecer o contato com ele aí, porque é um assunto extremamente importante que nós temos que tratar e observar aqui vários pontos de especialistas, né, para tentar entender o que de fato aconteceu. Há relatos também de que quando o avião tocou o solo, deu uma pancada e por isso, dos 12 pneus, 8 pneus estouraram no momento da pancada. Eu gostaria até de perguntar ao Deusdete também sobre a questão dessa pancada no momento do pouso, que aconteceu agora a ponto de estourar 8 pneus. Se isso, eu já estive em voos em que o avião tocou o solo com muita força, quase que quicou quando bateu no chão. Então saber se isso é um procedimento normal e saber também sobre o vazamento do áudio, né? Se é padrão. Quando há uma pane, se é padrão informar aos passageiros, porque os relatos são de que no momento do voo tudo se apagou e só as luzes de emergência ficaram ligadas. É de praxe que o piloto... Então tá, vamos tentar restabelecer. Eu vou chamar um break rápido, portanto não saia daí, mas é um break rapidinho. A gente vai continuar nesse assunto na volta do intervalo com o Deusdete Ribeiro, que é especialista em segurança de voo. Na volta do intervalo a gente vai falar muito sobre o caos estabelecido hoje depois desse pouso de emergência em Confins. É na volta do intervalo, até já! Estamos de volta com o Brasil, gente, desta quinta-feira, 4h43, hora oficial do Brasil. Daqui a pouco vamos falar com Deusdete, especialista em segurança de voo, seguir com o assunto sobre o ocorrido nesta madrugada no pouso de emergência de uma aeronave da Latam, né, um Boeing 777 com mais de 300 pessoas a bordo. Vamos continuar com esse assunto daqui a pouco, dentro de instantes, porque agora, pessoal, eu estou aqui com o William. Chega para cá, William. Estou aqui com o William, que é um cara aqui de Belo Horizonte, tudo bem? Prazer te receber aqui, William, que é um cara aqui de Belo Horizonte, que trabalha em uma empresa de tecnologia, que vocês ainda vão ouvir falar, e muito. Ele veio contar pra gente um projeto ambicioso. E que história é essa? Que vocês inventaram um produto, William, que pode, inclusive, substituir o seguro de um carro, é isso? Por favor, para aquela câmera da verdade.
Exatamente, Everton. A Love nasceu uma empresa de tecnologia focada em proteger pessoas e o patrimônio. E com um grande diferencial, gente. A gente percebeu que no mercado existem muitas pessoas que possuem carro, mas que não têm seguro. E com isso elas ficam totalmente desprotegidas e levando elas até manterem o carro, mas com receio de perdê-lo no dia a dia, né? E a Love veio com um grande diferencial, que é para proteger pessoas e o patrimônio por um preço único e que cabe no bolso, um preço fixo. Por R$ 69,90, independente do modelo do carro, a pessoa consegue proteger ela contra furto e roubo. E por ser um produto com um preço justo, um preço que cabe no orçamento, não tem franquia, que tem esses diferenciais, existe um apelo hoje nacional. A gente tem uma plataforma digital, atende todas as cidades brasileiras e com isso a gente teve até recentemente no Instagram, teve o Léo do Cruzeiro aqui, o William do Bigode no Palmeiras, deu alguns depoimentos sobre a Love que está mudando a vida das pessoas hoje para proteger carro. Agora, me diz uma coisa, se a pessoa fizer a conta, não terá dúvida nenhuma de que é vantajoso. É um negócio extremamente interessante e um custo bem inferior. Com certeza, bem inferior. R$ 69,90, não tem franquia, você consegue proteger o seu carro hoje por esse valor, independente de ser um Palio, um Gol ou um Uno ou uma caminhonete, é um preço único, R$ 69,90. E a gente atua em todas as cidades brasileiras, o Everton. Olha, então, atenção, atenção, é importante a gente destacar que o telefone está na tela, 2535-2007. Então, quem está assistindo agora, aliás, devido ao grande sucesso, o telefone está liberado, mas o número de atendentes lá foi reforçado, 2535-2007. Quem ligar agora já negocia direto. Pode ligar agora, inclusive tem um código, se for pelo site, pela plataforma, BAND, usa o código BAND que você vai ter um desconto especial. Faça um convite para você agora, entre no nosso site, é love.com.br, o telefone está aí também na TV, pode ligar, tem o nível de atendimento lá, vai tirar todas as dúvidas, são especialistas focados em segurança. Então é o seguinte, Love com 2 Os, loovi.com.br. Exatamente. Love.com.br ou ligue 2535-2007. É Love, a gente vai falar muito sobre a Love aqui, que você vai descobrir que vale muito a pena. 2535-2007, William. Valeu. Te espero numa próxima oportunidade. Obrigado. Valeu demais. Pode sair por ali? Bom, a gente falando da Love aqui, acesse aí, Love com 2 Os, love.com.br, ok? Pessoal, estamos com contato restabelecido com o Deusdete aí? O Deusdete está na linha comigo? Então vamos lá, Deusdete, então, para a gente continuar falando. Deusdete, eu dizia aqui, e aí, lamentavelmente, a ligação caiu. Eu perguntava a você sobre a questão do procedimento do piloto, porque os áudios vazaram para os passageiros. E aí o desespero foi instalado. O procedimento aconteceu exatamente por causa da pane e o áudio vazou para os passageiros, ou foi um procedimento adequado e de praxe do passageiro em informar o porquê da tomada de decisão de pousar em Confins? Olha, os áudios que estão sendo divulgados pela mídia aí, né? Eles não parecem ter sido da intenção da tripulação que se passasse para os passageiros, não, né? Pelo menos a conversa que a gente tem ouvido aí nos meios de comunicação é uma conversa entre a tripulação e os órgãos de controle, né? E também o bombeiro. Então, não parece ter sido da intenção da tripulação, isso aí realmente tem que ser verificado, mas não parece ter sido da intenção da tripulação que os passageiros tomassem conhecimento do que estava sendo falado. Não que seja alguma coisa que eles não pudessem saber, mas normalmente o comandante se dirige aos passageiros informando de uma maneira menos técnica e com mais tranquilidade, né, possível, da situação anormal que a aeronave se encontra e dos procedimentos que vão ser adotados a partir dali. E isso não é feito. O que passa nas mensagens é apenas uma comunicação entre avião e controle de tráfego aéreo. Então, não parece ter sido intenção que os passageiros tomassem conhecimento daquela comunicação naquele momento. Deusdete, o fato de pousar em Confins foi porque o aeroporto oferece uma condição de segurança melhor ou porque era o aeroporto mais próximo
ao estado que estava a aeronave? Estava posicionado muito próximo a Belo Horizonte e tal? Ou a decisão ficou exatamente por ser um aeroporto de grande porte, porém com menos voos durante a madrugada? Essa tomada de decisão do pouso de emergência em Confins se deu pela questão da segurança ou por necessidade? Tá, nós vamos falar o que a gente supõe, né? Porque eu não conversei com a tripulação. Mas eu diria que com quase toda certeza a decisão foi tomada em cima do aeroporto mais próximo, com capacidade de receber aquele tipo de aeronave e prestar socorro caso houvesse necessidade. Então, por exemplo, se vamos dizer que Confins estivesse interditado, a Pampulha estivesse operando, ele não iria para Pampulha. Ele teria que pegar um aeroporto mais distante, porque a Pampulha não é um aeroporto adequado para aquele tipo de aeronave. Então, a decisão de Confins, ela deve ter sido tomada por ser o aeroporto mais próximo, em condições de receber aquele tipo de aeronave e prestar socorro caso houvesse uma necessidade, o pouso evoluísse para uma situação mais grave. Deusdete Reis, especialista em segurança de voo, muito obrigado pela boa vontade conosco aqui, por ter atendido ao nosso convite. Um grande abraço a você, um Feliz Natal e um ótimo 2019. Bom, perdemos contato de novo. Rapaz, não aguento. Fico triste. A Latam Airlines Brasil informou por meio de nota que o pouso de emergência da aeronave ocorreu em razão de questões técnicas, que todos os passageiros desembarcaram com segurança, que estão recebendo a assistência necessária. Reforçou que trabalha para diminuir os impactos aos passageiros que têm voos do aeroporto ou para o aeroporto mineiro. Com relação às causas da ocorrência, a Latam informou que apura o ocorrido e que colabora com as autoridades no processo de investigação. 49 voos da companhia que saíam ou chegavam em Confins foram cancelados hoje e apenas um foi alternado. Passageiros devem confirmar a situação dos voos na página da companhia. A Azul Linhas Aéreas informou que as operações estão sendo retomadas gradualmente no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Durante esse período, a companhia esclarece que os voos poderão sofrer atrasos e cancelamentos e que os clientes afetados podem remarcar os bilhetes sem custo. Já a Gol disse que ainda não tem previsão da normalização dos pousos e que decolagens das aeronaves da companhia, já que isso depende da liberação total da pista e também da operação do aeroporto. Recentemente, eu fui fazer um voo para São Paulo, numa sexta-feira. O voo era 5h55 da manhã. Eu cheguei no aeroporto de Confins às 4h40 da manhã. Sabe que horas eu cheguei em São Paulo? Quase 1 da tarde. Porque no momento que nós fomos... Primeiro, o atraso do voo, que a Latam é uma prática absolutamente comum, sempre atrasa. Depois de entrarmos na aeronave, uma demora de 2 horas dentro da aeronave. 2 horas. Quando tentaram ligar a aeronave, ela não ligou. Aí disseram que os mecânicos verificariam não sei o quê, não sei lá das quantas. E aí mais 1 hora dentro da aeronave. Tentaram ligar de novo, aí tentaram 1, 2, 3. Na 4ª vez, eu falei, não, eu estou fora. Já levantei, puxei minha família e me mandei. Então, e aí, enquanto eu já tirava minha mala e já descia da aeronave, aí já informaram que a aeronave não levantaria voo e etc. E eu relatei isso tudo no meu Instagram. E disse... pelo andamento da situação envolvendo essa companhia aí, já vem merda por aí. 2 detentos na penitenciária José Maria Alquimia, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, foram executados hoje pela manhã em um posto de gasolina do município. Durante a troca de tiros, uma frentista foi atingida pelos estilhaços e ficou ferida. Luciana Viana conta imagens fortes agora na tela da Band. Veja.
As imagens de uma câmera de segurança do posto de combustíveis mostram uma frentista abrindo o capô do carro. Era um procedimento comum, tudo dentro da normalidade, até que o motorista de camiseta branca desce do veículo. Ao mesmo tempo, um carro preto chega e para atrás da bomba. O passageiro desce armado e efetua 3 tiros. A vítima cai e o suspeito ainda faz outros disparos. Enquanto isso, o motorista do veículo preto, também com uma arma, executa o passageiro que está dentro do carro prata e ainda atira contra um homem caído no chão. Os 2 morreram no local. As vítimas eram detentos em regime semiaberto e tinham autorização para sair para trabalhar. E de acordo com a Superintendência de Administração Prisional, eles estavam em horário de trabalho. Eu não sei o que é, mas as imagens são muito fortes e me parece ser um tremendo acerto de contas aí. A polícia vai investigar e ao longo dos próximos dias a gente vai informar. Imagens fortes, hein? Imagens fortes, né? São detentos que trabalham externamente, né? E aí o cara chegou lá, já parou o carro ali atrás, ó, preste atenção naquele carro preto ali atrás, olha lá, ó, já desceu e já veio aqui, já meteu bala, o outro do outro lado também, olha lá, ó, já chegou também metendo bala, tiro de um lado, tiro do outro e depois dentro do carro, ele parou por ali, meteu bala para dentro do carro também, né? E aí as imagens realmente impressionantes e muito fortes, né? Esses detentos da penitenciária de Ribeirão das Neves, então, executados neste posto de gasolina. A polícia naturalmente vai investigar, né? Pelos próximos dias aí a gente vai trazer novas informações desse caso aí. Então é questão de dias também para a polícia investigar e resolver o problema aí, a gente informar a vocês aqui. Ainda sobre a questão anterior aí, as perguntas feitas ao especialista em segurança de voo, as perguntas são muitas. Eu gostaria de ficar com ele aqui meia hora, 40 minutos, um programa inteiro, porque eu tenho aqui uma infinidade de perguntas sobre a questão envolvendo segurança de voo, segurança de companhias, de voos em companhias que fazem e andam, né, para seus clientes. Não estão nem aí. Essa companhia aí, é impressionante o número de vezes em que há relatos de problemas. Um dia desse eu entrei numa aeronave e sentei, o banco estava solto. Que isso? Hein? Aí eu chamei a aeromoça e falei, minha querida, não dá, né? Não dá. Negócio impressionante. Negócio assim, gente, vamos embora, ó. Daqui a pouco no Jornal Band Minas, às 18h50, você vai ver tudo sobre essa questão dos mandados de busca e apreensão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao senador Aécio, atual senador Aécio Neves, do PSDB, eleito deputado na segunda fase da Operação Ross, realizada pela Polícia Federal, que investiga o recebimento de vantagens indevidas por parte do senador. Então, na lista desses crimes aí estão corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Nossa Senhora, se for escrever aqui, vai encher uma folha de uns 5 metros. Mais tarde, então, no Jornal Band Minas, a partir de 18h50. Vamos embora, dá uma benzida. Tchau.